gravação aqui. O que seria aquele que detém? Perceba, lembra, semana passada eu comentando com vocês, nós mencionamos que Paulo tinha explicado para a igreja de Tessalônica, mas ele não deixou claro que era para os cristãos depois de Tessalônica. Mas no versículo 4, vamos ler do versículo... Vamos ler do versículo 1 em diante de novo. Pode ler para nós. Quem está com a Bíblia aí? Eu posso ler, pastor. Pode ler. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, quer por procedência de nós. Supondo tenha chegado o dia do Senhor, ninguém de nenhum modo vos engane. Por isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, a qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Dá uma pausa até aí, Não. por favor. Só uma pausa. Olha só que interessante. Pode ver que no versículo 1, ele começa falando claramente o quê? Sobre a questão da volta de Jesus. Irmãos, no que se diz respeito à vinda de Jesus e a nossa reunião com ele. E então ele deixa claro, ó, haverá a volta e haverá esse encontro. E aí ele vai mostrando no versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha, olha só, pode ver que a construção do texto também dá uma margem de que ele começa falando da volta e depois ele disse, ó, isso não acontecerá antes que aconteça isso. Dá uma ideia pré, mas também dá uma ideia pós. Dá uma ideia pré no sentido assim, a gente vai saber que é o anticristo. Então, podem ver que a relação da volta de Jesus com o período da tribulação, ela é muito categórica, ela é muito unida. Ela não está solta. Ele está dando toques claros, falando sobre o que vai acontecer, e ele personifica, tem o homem da iniquidade. E aí, Dio, o que você tinha falado, você pode ver, além de ele ter atitudes, ele se assenta, e ele deseja o culto, e ele quer ser adorado. Então perceba, aqui não tem como ser metáfora. Assim como tem como ser metáfora o arrebatamento? Não tem. É um fato literal. Então aqui deduzimos ser um fato literal. No entanto, a gente vai ver do 5 em diante os detalhes. Olha só, pode ler. Do 5 em diante. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer estas coisas? Né? Ou seja, vocês estão lembrando? Não se preocupem, Jesus vai voltar, a gente vai se encontrar com ele. No entanto, o homem da iniquidade, o filho da perdição, ele vai se sentar no trono. E como eu tinha dito semana passada, na minha cabeça, ou melhor, na cabeça de Paulo e para os discípulos daqueles dias, na cabeça deles, o templo estava lá. E o anticristo seria essa pessoa que tentaria enganar todos eles e se assentar lá no templo e receber a adoração. O templo foi destruído, passaram-se 2000 anos, praticamente, e o templo vai ser reerguido. Irmãos, guardem isso, o templo vai ser reerguido. Isso daqui, na minha concepção, é literal. Então, assim como é literal a manifestação do homem da iniquidade. Então,
Paulo está dizendo, ó, eu sempre lembrava vocês de tudo isso. 6. Pode ler, Gil. Posso ler vocês? Sim. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Ou seja, né, a minha versão diz, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Está com a NVI aí, pastor Johnny? Tô sim. Leia para nós a NVI, esse versículo. E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Então, aí onde entra a grande discussão, lembra aquilo que eu falei do quadro, o quadro que é pintado? O dispensacionalista vai falar o seguinte, nós estamos na era dos gentios, na dispensação dos gentios, na era da igreja, na aliança da igreja. O aliancismo vai trabalhar essa ideia. Logo, quem está detendo o anticristo na terra é quem é a presença da igreja. Por isso que a igreja precisa ser arrebatada para que haja a manifestação do iníquo. Pastor Rai, isso daí não é forçar o texto? Vamos lá. Quando Abraão orou para Deus sobre Sodoma e Gomorra, o que Deus tinha dito? Que precisava de quantos justos para não destruir Sodoma e Gomorra? No mínimo, lembra? Ele começa com 50. Aí vai para 40. Acho que chega a 5, né, no final. Chega a 10, se não me 10, falha a tá. memória. Ó, eu dificultando ainda mais aqui pro povo. Não, mas não tinha também 5, né? É. Não tinha. É, Tinha, né? Tinha, na realidade, 3, né? E mesmo assim nasce ali da família de Jó, ainda vira um balaio de gato, né? Então, olha só, de Ló, aliás. Então, olha que interessante, irmão. Até a esposa de Ló não era, né? Pode ver que ela era para trás. Então, tinham 3. Ali o texto dá uma ideia do que se há 10 justos na terra, Deus não destrói a terra. A ideia de que a igreja ela é o sal de Deus, é a luz de Deus, que impede a ira de Deus na terra, tem respaldo com base em Abraão? Tem respaldo. Nós somos a luz de Deus, nós somos o sal de Deus. A igreja, ela é o corpo de Jesus na terra. Tem uma correlação? Tem. Tem. Onde a igreja é forte, há uma glória de Deus naquele lugar. Onde a igreja é corrupta, há o reino do império das trevas. Então, quando a gente pensa que a igreja é quem detém, porque na igreja há uma abundância do Espírito Santo, então, os nossos irmãos pré-tribulacionistas, eles, nesse quesito, eles têm uma leitura, eu diria, interessante nesse ponto. Agora, tem um problema. Se a igreja é retirada e quem possui o Espírito Santo de Deus é a igreja, no momento em que a igreja é retirada, o Felipe até colocou aqui também, no texto dele, que quem é retirado é o Espírito Santo. Quem o detém, eu tinha feito uma pergunta, quem detém aqui? Quem é que está detendo? Quem é que detém no versículo 6 esse homem da iniquidade, esse que vai ser revelado como o filho da perdição? É o Espírito Santo que detém o anticristo? É a igreja que detém? Aí fica a grande pergunta, irmãos. Mesmo que essa ideia seja uma ideia interessante, o texto sagrado não está dizendo isso. O texto sagrado só diz que alguém detém. Quem é que detém? Na minha concepção, é o próprio Deus. Quem detém é o Espírito Santo. Quem detém é Jesus Cristo. Detém quem? A manifestação do anticristo. A igreja precisa ser retirada? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas a igreja é a guardiã do reino? A igreja é a guardiã do reino. Olha só o que diz o versículo 3 do capítulo 3. Leia para nós, irmão pastor Johnny. Desculpa, repete o meu texto, por favor. 3:3. O próximo capítulo. 3:3. Mas o Senhor é fiel, e ele os fortalecerá
e os guardará do maligno. Então, as ideias da igreja ser arrebatada, ela é forte também. Quando nós vemos lá em Mateus, em Marcos, por exemplo, irmãos, eu vou ler para vocês, Marcos 13, 24 a 27. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão, e as forças dos céus, e as forças que estão no céu serão abaladas, e então verão o Filho do Homem... Não é esse texto, não. O texto que eu queria ler era aquele que fala que Deus abreviaria os dias por causa dos seus filhos. É um outro texto, não é esse não. Vocês estão lembrados do texto que eu estou falando, né? Que fala sobre os sinais dos tempos. Sim, pastor. Então, na realidade, o que seria abreviar por causa dos seus filhos? A igreja passa, então? Ou a igreja ali são os desviados que se reconciliam? Percebam, as perguntas começam a ter e as respostas começam a ficar muito, muito soltas. Então, agora leia para nós, mais uma vez, Gil, versículo de número 7. Pastor, é Marcos 13, 20, tá? Obrigado. Pode ler para mim, irmão. Vamos 13, lá. 20. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por ele escolhidos, ele o abreviou. Ao mesmo tempo que o texto enobrece os eleitos, o texto inclui os eleitos nesses dias. Olha que interessante. O tempo é abreviado por causa dos eleitos, porque senão nem eles aguentariam. Ora, se nem eles aguentariam, é porque eles passam. Mas aí, segundo os pré-tribulacionistas, quem fica é o irmão desviado, que não foi arrebatado. Aí é o livro, né? Aí é a série Deixados para Trás, né? O pastor desviado, o irmão mundano, que aí ao ver que tudo virou um caos, então eles vão se consagram. Pastor Rai, é possível? Pode ser que sim, não sei. Eu gostaria de ter essa resposta, irmão, mas eu confesso que eu só tenho as perguntas, me agarro a alguns textos, enxergo alguns textos melhores do que outros, algumas perguntas são mais respondidas por um texto, outras perguntas não. Então leia para nós agora, Gil, versículo 7 e 8. Ok. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Olha só que interessante o versículo 7, o finalzinho, né? Afastado aquele que agora o detém. Dá para entender? Dá uma ideia de que alguma coisa detém esse iníquo. Por isso que eu deduzo ser o próprio Deus. Mas pode ser a igreja, irmãos? Pode ser a igreja, irmãos. E aí, como eu disse, eu torço que os nossos irmãos pré-tribulacionistas estejam 100% corretos. Tá bom, meus irmãos? Deu uma travada aí, pastor Johnny? Eu tirei o carregador e acabou caindo aqui. Na verdade, descarregou, eu não percebi. Tá. Só tá, para mim aqui, te ouvi bem, mas a tua tela tá gravada. Queridos, então, só dando uma recapitulação aqui, eu peguei o livro do Ribeiro, no capítulo 4, ele fala sobre o arrebatamento e a tribulação. E aí ele vem com as ideias, né? Ó, na perspectiva amilenista e pós-milenista, não há espaço para discussão quanto a um período chamado de grande tribulação. Olha que interessante. Lembra que eu disse para vocês que eu fui formado na ideia pré-milenista. Mas as perguntas que eu faço sobre o pré-milenismo, as respostas que eu encontro das escrituras não fecham. Não fecham. Por essa razão, eu digo que a situação sobre o milênio, eu não tenho uma definição plena e total. No entanto,
Quando eu estudo o amilenismo e o pós-milenismo, as perguntas e as respostas que eu faço, elas são mais facilmente respondidas pelas escrituras na perspectiva amilenista e pós-milenista. No entanto, não encaixa o pré-milenismo, o pré-tribulacionismo. Então, por não encaixar o pré-tribulacionismo, fica uma situação um pouco desconfortante. No entanto, como eu disse para vocês, meus irmãos, eu sou muito resolvido nessas questões. E eu, particularmente, penso dessa forma, mas pode ser que amanhã eu mude também. Por quê? Porque eu diria, é uma escalada de conhecimento, de crescimento e de aprendizado, entendeu? Que nem o pastor Ribeiro aqui na página. Quem está com o livro dele? Já chegou o seu, Gil? Não, ainda não, na Não, verdade. então, Tô no aguardo ainda também. já vê com o Johnny para encaminhar os dois juntos, Gil. Porque o Sim, sim. do Estamos... Johnny vai vir, né? Vê Eu direito. pedi os dois mesmo. Isso, ótimo. Olha lá. Olha só. Aqui ele está dizendo que não encaixa na perspectiva milenista e na perspectiva pós-milenista. Para essas visões, esse período ocorreu em vários momentos na história e não em uma era específica, como percebem as visões milenistas e dispensacionalistas. Aí ele vai trabalhar aqui a ideia. E aí o pastor Ribeiro ele vai fazer aqui na página 149, ele vai falar visão pré-tribulacionista, que vem a crucificação, inicia-se a era da igreja, aí depois vem o arrebatamento da igreja e a vinda secreta nas nuvens. Aí depois dessa ocasião aparece a manifestação do anticristo e inicia-se a grande tribulação. E aí depois tem a vinda de Jesus com a igreja visível e todo mundo, para todo mundo. Satanás é preso durante 1000 anos. E aí inicia-se então o reino milenar de Cristo na terra. Satanás é solto, tem a guerra contra os santos, Jesus vence Satanás, o juízo final. Vem a eternidade, vem a punição eterna para os ímpios, a alegria eterna para os santos. Então, essa é a descrição da visão pré-tribulacionista. Pastor Rai, aonde está o caroço de angu no milênio? Irmãos, o caroço de angu no milênio é porque quando a gente faz uma leitura do milênio, que Jesus ele vem para o seu povo e depois ele vem com o seu povo, ele julga as nações. A nova Jerusalém está aqui na terra. Ora, se ele veio para vocês e para mim, logo, se a gente foi arrebatado, olha que interessante, ó, segue essa linha de raciocínio. Vamos pensar agora como pré-tribulacionistas, tá bom? Independente se Jesus vem no começo, no meio ou no final da tribulação, tá bom? Certo? Até aí estão seguindo a linha de raciocínio? Ora, Jesus veio. Jesus se encontrou com o seu povo, seja antes da tribulação, no meio ou no final. E aí Jesus arrebatou o seu povo e Jesus julgou as nações e começa o milênio. Nós teremos que tipo de corpo? Corpo glorificado. Ora, se Jesus começa, então, o milênio e o seu povo tem o corpo glorificado, a nova Jerusalém está onde? Está nessa terra, não está? Sim. Então, nessa terra, durante 1000 anos, vai ter gente com corpo glorificado e gente que não tem corpo glorificado. Me explica isso agora. Isso é uma grande questão, né? Você entendeu? Olha um caroço de angu. Não bate. É um bate, fica um caroço de angu. Agora, vem cá, se Jesus julgou as nações, por que ele ainda deixou alguns e não mandou para o inferno, já que eles estavam errados? Não, pastor, porque é o julgamento das nações. Não é o julgamento do trono, não é o julgamento final. Vocês estão entendendo? Até o julgamento se fraciona. Por que ele julga as nações e deixa seres humanos nessa terra que tenham corpos humanos que não sejam glorificados junto com quem tem corpo glorificado? É impreciso isso aí, não pode. Então, Gil, pensando em mistério, tudo pode, mas fica meio confuso, fica meio conturbado. Então, percebam como que
as linhas, elas vão caminhar. O pré-tribulacionismo, ele caminha bem, até chegar no milenismo. Os que defendem o milênio, caminha bem, até chegar no tribulacionismo. O que eu penso de tudo isso? Felipe falou alguma coisa aqui, só sei que nada sei. É isso aí, Felipe. Na semana passada, você estava de viagem, Felipe, e aí nós lemos aqui um comentário que dizia o seguinte, que para cada 5 comentaristas do Apocalipse, nasce 6 teorias, entendeu? Eu diria, nasce 16, entendeu? E aí é isso aí, a gente não sabe. Por isso que eu disse para vocês que a ideia pré-tribulacionista, para mim, ela é muito clara e resolvida. Mas ela vai se esbarrar com o pré-milenismo. O pré-milenismo, num primeiro momento, parece ser legal. Mas quando a gente encara o milênio, dificulta tudo. Mas agora, quando a gente vem só para o milênio e começa a trabalhar na ideia amilenista ou pós-milenista, caminha bem. Porque aí a gente vai usar que o amilenismo ou que o pós-milenismo são figuras de linguagem. Beleza? Mas a gente vai esbarrar em algum momento com o pré. Então, na minha opinião, eu entendo que me parece que essas duas coisas elas vão se mesclar em algum momento. A gente vai ter uma clareza do milênio e a gente vai ter uma clareza da tribulação. Que não são coisas distintas, mas são coisas que se coadunam. E a gente vai entender no desfecho da história pelas profecias. Não sei se eu... Fala aqui, o Felipe está colocando. O negócio é se apegar a Deus e vigiar e ter a dúvida, filho. É isso aí, é isso aí. A gente tem que viver como se Jesus fosse voltar amanhã, meus irmãos. Tá bom, meus irmãos? Então, os livros que eu passei para vocês aqui, eles têm bastante informações. E naturalmente, cada um vai puxar a brasa para sua sardinha, né? Dando mais uma lidinha aqui no material do Ribeiro, na página 153, ele coloca a visão pós-tribulacionista. Olha que interessante. Na visão pós-tribulacionista, inicia-se a era da igreja, há a manifestação do anticristo, inicia-se a grande tribulação, a igreja passa pela grande tribulação, a vinda de Jesus visível para todo o mundo, Satanás é preso durante 1000 anos, inicia-se o reino milenar de Cristo na terra. Satanás é solto, há uma guerra contra os santos, Jesus vence Satanás, vem o juízo final. E aí vem a eternidade. Na visão mesotribulacionista, ela é bem parecida com a visão tribulacionista, pré-tribulacionista, só que Jesus vem no meio da tribulação. Então, são as visões que mais temos diante de nós. Irmãos, e não tem tempo aqui para a gente delinear cada autor. Por isso que a gente tem muito livro para ler, para refletir e para trabalhar. Tá bom, meus irmãos? Alguma dúvida? Ou sei que nada sei, e aí... Ô, pastor, posso ler aqui a definição curtinha do Russell Shedd sobre Pode. o pré-milenismo? Qual é a página que você... É a página 15. Tá. Ele diz assim: os pré-milenistas creem que Jesus voltará antes dos 1000 anos, do milênio, como está em Apocalipse 20, do 2 ao 6, em que Cristo reinará sobre o mundo, que sobreviverá à destruição, e o julgamento que virão sobre a terra na grande tribulação. É pequenininha a definição que ele traz, mas depois traz uma grande explanação sobre o que pensam algumas pessoas, algumas visões. Beleza, quer ler mais alguma coisa? Ele traz as outras definições aqui também do amilenismo e do pós-milenismo, mas é bem extenso, não é nada muito definido, não. Mais explicações do que pensam alguns pensadores. Irmãos, essas discussões, elas sempre existiram. É claro que para nós, né, que vivemos, eu diria, esse período dos finais dos tempos, porque a gente
se afirma tanto estar nos finais, meus irmãos? Por causa de todos os sinais que a gente tem visto, tudo que tem acontecido. O pastor Ernesto Nini, no seu livro, ele coloca aqui, eu quero até passar para vocês aqui, alguns números que eu achei muito interessante. Devem ter números mais atualizados? Deve. Mas olha só que interessante. Que ele coloca aqui, segundo Gordon Lindsay, escreveu um panfleto com o título 24 Sinais da Próxima Vinda de Cristo. Está aqui, ó. Deixa eu publicar rapidinho aqui para vocês, na página 98. Tá vendo? Olha que interessante esse material, meus irmãos. Como se já não bastasse, né, a apostasia, a manifestação do homem do pecado, como se não bastasse, né? Olha aqui, olha que interessante aqui, esse material. Esse material aqui, ó. Olha só. 24 sinais. Multiplicação do conhecimento ou incrementado saber, né? No livro. Aí ele comenta aqui sobre o automóvel, o avião, dando ideias, né? Esses textos bíblicos, quando a gente pega esses textos, a gente enxerga que parece mesmo ser um automóvel, parece um avião. Rádio e televisão, a bomba atômica, a bomba H, terremotos de Lucas, bramido do mar e das ondas, plenitude dos tempos, Mas olha aqui que interessante agora. 15º, terremotos na seguinte ordem. Olha só. Segundo Gordon Lindsay, no século XV houve 115 terremotos. No século XVI, 253. Século XVII, 378. Século XVIII, 640. Século XIX, 2119. Misericórdia. Olha a proporção, irmãos. É quase que progressão geométrica, entendeu? Pode ver. Quase, né? Não é. É aritmética, né? Dobra, né? 115 vai para cá, dobra, daqui dobra, e eu não sei quantos têm sido as atualizações. Mas essa lista, ela nos chama a atenção, entendeu? Então, meus irmãos, semana que vem vamos trabalhar mais sobre a ideia da tribulação e do anticristo. Então, toda a leitura que vocês forem fazendo, vão lendo, vão anotando, vão tirando dúvida, porque realmente esses assuntos não são fáceis. Eu confesso para vocês que desde os meus dias de seminário, eu tinha a minha leitura, me entenda com o que eu vou dizer. A minha leitura, eu era um pré-tribulacionista e um pré-amilenista. Simples assim. Mas ao ler as escrituras, ao refletir com alguns textos, porque eu gradativamente fui mudando, irmãos. Eu fui mudando não porque preciso ter uma nova teoria, não, longe disso, como eu disse, irmãos. Quer coisa mais gostosa do que saber que Jesus vai vir e vai buscar o seu povo e a gente não vai estar aqui? Pelo amor de Deus. Se está na igreja já é uma delícia, imagina ser arrebatado nos dias da tribulação, pelo amor de Deus. Então, o que eu mais gostaria é que essa teoria estivesse correta. Mas qual foi o meu gatilho, irmãos? Qual foi o meu gatilho para mudar a ideia de pré para mid? Foi gradativo. Eu comecei a ver o mid como, poxa vida, acho que o mid é mais coerente. Não. Aí depois eu fui para o pós. Por que eu mudei? Vou explicar para vocês, irmãos. Porque na minha leitura eu falei assim, houve gerações tão piedosas no nosso planeta e eles não foram poupados de sofrer e não foram poupados do mal. E se uma geração foi mais piedosa do que todas, foi a geração da igreja primitiva. Porque, e eu comecei a aula hoje falando da Era dos Mártires, lembra, pastor Johnny? Felipe já estudou sobre a Era dos Mártires. Por quê? Porque essa é a pergunta que eu faço.
Porque Deus permitiu com que eles sofressem tanto, e nossa geração, na minha opinião, não é uma geração tão piedosa. Deus vai nos livrar da ira. Por que Deus permitiu que apóstolos fossem transpassados ao fio da espada, crucificados de ponta cabeça, decapitados na espada, fossem presos numa ilha depois de velho? E a gente não, porque a gente é a última geração, a igreja de Laodiceia, que é uma igreja morna. E aí o pastor Enéas, olha que interessante que ele fala, e eu não me esqueço disso, nas aulas dele, nos dando aula de Novo Testamento, quando ele chegou em Apocalipse. Ele fala o seguinte, que a igreja de Laodiceia é a última igreja da última geração. E o texto diz que a denúncia do Senhor para a igreja de Laodiceia é porque é uma igreja que não está nem quente, nem fria, mas está morna. Morna. E essa igreja que é a morna, que seria a igreja de Laodiceia, é a igreja que é arrebatada. Não é esquisito? Jesus, na igreja de Laodiceia, diz: eu estou a ponto de vomitar da minha boca, mas ele não vomita. Pastor Enéas, na aula, falava isso. Eu estou a ponto. Não significa que eu irei fazê-lo. Porque Deus é misericordioso. Mas essa igreja, que segundo o próprio pastor Enéas, enquanto dava aula de Novo Testamento para nós, lá no seminário, falava que era a igreja de Laodiceia, é a igreja que vai ser arrebatada. Ela é morna e ela é arrebatada. Aí a gente tem uma igreja da Reforma que foi piedosa e não foi arrebatada. A gente tem uma igreja primitiva, uma igreja da era dos mártires e não foram arrebatados. Por que nas arenas, nos coliseus, aqueles cristãos não foram arrebatados? Mas a gente vai ser arrebatado. E aí foi onde eu enxerguei essa incoerência. A partir do outro texto. Qual é o texto? Das duas vindas. Então, eu quero acreditar que nós seremos protegidos da ira de Deus, ou seja, da praga que ele lançará sobre os ímpios e sobre os discípulos do anticristo. Mas isso não quer dizer que nós não estaremos nessa terra. Então, é assim que eu acredito, meus irmãos. Mas olha, como eu disse para vocês de todo o coração, o que eu mais desejo é que o pastor Enéas esteja coberto de razão, nosso irmão Pentecostes esteja coberto de razão, Ribeiro esteja coberto de razão, Whitefield esteja coberto de razão e que eu não esteja com razão. Nesse ponto eu não queria estar com razão. Vocês entendem, então? Então, por isso que eu acho que a gente vai aprender. Então, semana que vem a gente vai trabalhar mais sobre a tribulação, vamos pegar os textos de Daniel, os textos de Apocalipse, tentar ler a tribulação na perspectiva do que o texto sagrado ensina, conforme a Bíblia vai pontuando. Tá bom, meus irmãos? Beleza, meus pastor. irmãos? Querem comentar mais alguma coisa? Beleza. Felipe, quer comentar mais alguma coisa? Então, meus irmãos, joia, joia. Então é isso aí, meus irmãos. Então, por favor, leiam bastante, tomem nota. Vamos estar debatendo aqui na aula fora, porque são correntes, meus irmãos. Mas olha, eu queria concluir com aquilo que a gente comentou há pouco. Mais importante, sobretudo, irmãos, não é a teoria que você segue. Mais importante, sobretudo, é você e eu caminharmos com Deus, que nem foi Enoque. Porque nós estaremos sendo guardados por Ele. Tá bom, meus irmãos? Ok, pastor. Fechamos assim? Fechamos. Então, semana que vem, tribulação e anticristo serão as pautas da nossa aula. Tá bom? Deus abençoe, meus irmãos, e dê uma semana muito especial para vocês e que o Senhor nos guarde do mal e nos livre do maligno. A nós e a toda a nossa família e igreja. Amém? Amém. Tá bom? Abraço para vocês. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Felipe, você volta quando, filhote? Vou parar a gravação aqui, então. Deus abençoe, meus irmãos. Tchau, pessoal. Graças a Deus. Graças, Deus abençoe.